E aí, meus queridos, tudo bem? Eu sou o Prof. Clayton Reis e hoje a gente vai fazer a resolução de mais uma questão do vestibular da URGS de 2012, que fala sobre colisões. A questão diz o seguinte: um bloco deslizando com velocidade v sobre uma superfície plana sem atrito colide com outro bloco idêntico que está em repouso. Outro bloco idêntico em repouso. As faces dos blocos que tocaram na colisão são aderentes e eles passam a se mover como um único objeto. Sobre essa situação são feitas as seguintes afirmações. Primeira afirmação: antes da colisão, a energia cinética total dos blocos é o dobro da energia cinética total após a colisão. Para isso, a gente vai ter que analisar a situação antes e a situação depois. E na verdade, com essa análise, a gente acaba resolvendo toda a questão, né? Vamos lá então. Primeira coisa, nós temos então dois blocos. Um dos blocos se encontra em movimento com uma velocidade que a questão chama de v, e o outro bloco ele está parado. Eu vou chamar esse aqui de bloco 1, então eu vou dizer assim, ó, a velocidade do bloco 1 é v. E esse aqui de bloco 2, onde a velocidade do bloco 2 é 0. Os dois blocos são idênticos, então as massas são iguais, eu vou chamar de m para os dois. Bom, o que nós temos aqui? Analisando a situação, né, energia cinética, lembrem, é a massa velocidade ao quadrado sobre 2. Então, este bloco, ele tem energia cinética igual a 0. A energia cinética do bloco 2 é 0. A energia cinética, então, do sistema, a energia cinética total, é a energia que somente o bloco 1 tem. Que daí vai ser o que, né? Vai ser a massa, a velocidade do bloco 1 ao quadrado dividido por 2. Ou seja, toda a situação antes, ela tem uma energia cinética equivalente a massa vezes v ao quadrado sobre 2. Esse é o nosso valor antes. Bom, agora vamos comparar com a situação após, né, a colisão. Depois da colisão, o que nós temos? Nós temos os dois blocos de novo, porém, esse bloco aqui, ó, ele bateu nesse bloco. E agora, eles passam a se mover juntos, com uma velocidade que eu desconheço. Ambos os blocos têm a mesma massa, né? Então agora nós temos duas massas em movimento. A questão é que, como é uma colisão, né, todo tipo de colisão a gente pode aplicar conservação de quantidade de movimento para descobrir essa velocidade após a colisão. Mas uma coisa bem simples, né, que como eles têm massas iguais, a gente está percebendo então que aqui eu passo a ter um conjunto de duas massas, né, o dobro de massa em movimento. Isso, consequentemente, para conservar a quantidade de movimento, né, lembra que a quantidade de movimento é igual a massa vezes velocidade. Como a massa vai dobrar, então a velocidade tem que cair, né? Tem que diminuir duas vezes. Mas a gente pode aplicar a conservação de quantidade de movimento, né? Dizendo que a quantidade de movimento antes tem que ser igual à quantidade de movimento depois. Para que isso? Para descobrir essa velocidade e poder calcular a energia cinética. Quantidade de movimento antes, como nós vimos ali em cima, nós só temos um bloco em movimento, que é o bloco 1. Então a quantidade de movimento antes é somente o que o bloco 1 tiver. Ou seja, vamos botar aqui primeiro, né? Botar mais geral. A quantidade de movimento antes seria a dos dois blocos. A quantidade de movimento depois seria a dos dois blocos. Só que como eles estão juntos, né? Eu vou botar como sendo uma coisa só, já que eles estão juntos. A gente sabe, como eu disse, que este bloco aqui ele não tem quantidade de movimento no início. Então, eu sei que o Q2 é 0. E o Q1 ele vai passar a ser o quê? A massa do bloco 1 vezes a velocidade dele. Já após, né, depois da colisão, os dois blocos passam a andar junto. Então, eu tenho duas massas em movimento com uma velocidade que eu desconheço. Vou chamar de V', né, para diferenciar de V. Não ser a mesma coisa, até porque elas não são iguais. As massas vão se cortar, vão acabar se cortando, e aquele 2 vai passar dividindo
fazendo com que eu tenha, então, uma velocidade inicial dividido por 2, ou seja, a v', que é a velocidade depois da colisão, ela é a velocidade antes da colisão dividida por 2, ou seja, a metade da velocidade inicial. Sabendo isso, agora eu posso calcular a energia cinética do sistema. Depois da colisão, a energia cinética total, né, a energia cinética vai ser a dos dois juntos, lembra que é massa, velocidade ao quadrado sobre 2, não esquece que essa é a fórmula. Agora, a minha massa é 2m, né, porque eu tenho o dobro de massa. A minha velocidade, ela vai ser o quê? Ela vai ser v sobre 2 ao quadrado. Por quê? Porque é a velocidade final, velocidade após a colisão, dividido por 2. Percebe o seguinte, ó, esse 2 corta com esse 2. E isso aqui dentro eu vou ter que elevar ao quadrado, né? V ao quadrado dá v ao quadrado. 2 ao quadrado dá 4. Então vai ficar assim, ó, m vezes, deixa eu arrumar só aqui, igual a m vezes v ao quadrado sobre 4. Então, resumidamente, a energia cinética do meu sistema é m vezes v ao quadrado sobre 4. Como é que eu relaciono agora? Lembra que a energia cinética do início era m v ao quadrado sobre 2. E aqui nós temos m v ao quadrado sobre 4. Ou seja, se eu der uma organizada aqui, eu posso reescrever assim, ó. Que é a mesma coisa, né? mv ao quadrado sobre 2 vezes 1 sobre 2, né? Se eu fizer essa conta, volta a esse valor aqui. Por que eu escrevi assim? Porque se a gente parar para analisar, isso que eu separei é exatamente a energia cinética que eu tenho lá no início. Aqui, ó. Exatamente isso. Ou seja, então, reescrevendo, eu posso dizer que realmente a energia cinética depois da colisão, ela é a energia cinética do início dividida por 2. Consigo ver por essa relação que eu montei. Ou seja, tá certa a primeira afirmação, né? A energia cinética após a colisão é a metade da energia cinética antes da colisão. Primeira afirmação, então, tá certa. Aí tu pensa, né? Bah, eu tive todo esse trabalho para resolver só a primeira, né? Para dizer que a primeira tá certa. Só que agora, olhando as outras, tu vai ver que a resposta vai vir rápido, ó. Afirmação 2. Ao colidir, os blocos sofrem uma colisão elástica. Falso. Por que falso? Porque na colisão elástica não existe aderência dos blocos. Os blocos não ficam unidos, como aqui, ó. Como a própria questão me falou. Colisão onde os blocos ficam unidos é uma colisão perfeitamente inelástica. Então, essa aqui, falsa. E 3. Após a colisão, a velocidade dos blocos é v sobre 2. Verdadeiro, porque isso nós calculamos aqui, ó. A velocidade final dos blocos é v sobre 2, ou seja, a velocidade inicial dividido por 2, então já está respondido com o cálculo que nós fizemos. Então, é a primeira e a terceira afirmação. Olhando as alternativas, 1 e 3, fica a alternativa D. Beleza? Bom, então era isso. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido. Muito obrigado por assistirem até aqui. Fiquem ligados aí nas próximas resoluções e bons estudos para vocês. Tchau, tchau.